Eu vou falar para você, juventude, agora que está nos acompanhando, você acha que você é muito moderninho? Sim. E muito transviado. Flávio Prado aqui está e ele fez um programa revolucionário, ele e o Bonner. O Bonner vem quando está em primeiro, só aparece quando está em primeiro. O Flávio Prado fez um programa revolucionário em 1980 na TV Record chamado Clube dos Esportistas. Vocês se lembram desse programa? Não se lembram. Não. Por quê? Já nasci Porque jovem. vocês são bebês. Mas o pessoal mais velho lembra que esse que você vê hoje, naquele gordão lá, como é que chama lá? Casimiro? Casimiro. Hoje fala, o Casimiro. Inovador. O Casimiro inovou o futebol, Flávio Prado. Conta pra eles. Conta pra eles. Primeiro é uma outra aqui. Conta pra eles, Flávio. Fala aí, Flaviano. Quem é que revolucionou na época? Silvio Luiz, né? Pô, e você, Salve, salve. Você, tá Mas brincando. O Clube dos Esportistas foi basicamente o seguinte, a gente... a TV ela era muito formal, era meio senhoras e senhores, aquela coisa, né? Aquela coisa do rádio, das grandes vozes e tal. E aí a gente tava ganhando mal pra caramba, né? Aí nós fomos pedir um aumento. Sim, E o seu Paulinho falou, só tem aumento se fizer mais alguma coisa. entendi. E aí a gente falou assim, vamos fazer uma zona, porque aí eles não... Ó, tá lá o Aí, programa. ó, esse é o programa. Eu né? lembro. Aí fala assim, aí eles não podem, era na carteira, não vai poder voltar atrás. Entendi. O aumento fica e eles vão mandar a gente passear. Só que o programa virou uma coisa muito louca, culta. Era uma esculhambação total. E era um sucesso, né, Flávio? Muito. Era um Os sucesso. times Era iam- terça-feira, não era isso? Era terça-feira. Terça-feira. Os times iam... a TV parava meia-noite. Ela parava. E a gente foi quem começou a fazer depois da meia-noite. E o programa, ele virou um sucesso tão grande que os jogadores iam todos lá. O Corinthians comemorava títulos lá. O Ayrton Senna, as primeiras aparições dele foram lá. O Maguila. Olha que legal. Era um negócio sensacional. Era uma coisa... Mas era muito louco. Tinha a né? Ferreirinha. Ferreirinha era essa personagem aí, que ela a era, Fer- ela era meio uma empregada, né? Meio servia café pra porque o turma, Silvio né? Luiz, ele queria ser... Ele era hábito de futebol e ele foi sacaneado pelo presidente do Juventus, José Ferreira Pinto. Então, a Ferreirinha era uma Maravilhoso. homenagem. Ah, que entendi. legal. Tudo tinha lógica. Tudo tinha uma... Fazia uma pergunta idiota, ganhava um cavalo. Entendi. Pô, genial. Meu, era Era um muito cavalo. legal. Levava cada um tinha que levar um convidado. O convidado era muito ruim, colocava um palhacinho. Você sabe quem dirigia esse programa? O Celo. Marcelo O Carvalho. Celo. Nosso querido Marcelo. É? O Celo. Pô, que legal. O Celo dirigiu aí. O Celo fez muita coisa na TV Record, que é nosso diretor aqui, um dos Grande donos aqui da Jovem Pan, Marcelo Carvalho, está aqui também dirigindo a Jovem Pan. E ele também, pô, fez muita coisa legal na TV Record nessa época. Pô, é legal isso, né? Tem história, né? Né, Flávio? Você tem isso. E vocês foram candidatos a ser presidente da federação, né? Isso era sacanagem. Tudo era sacanagem. Que maravilhoso. A gente não queria... É assim, a federação, ela era dirigida pelo José Hermínio Moraes Filho. Isso. E aí resolveram colocar políticos lá. Então era uma candidatura Nabi, Abichedi e José Maria Marim. Ela falou, não, pera, político não vai entrar, então nós vamos nos candidatar. Mas a nossa candidatura já era o seguinte, se a gente ganhasse, a gente tinha 24 horas para renunciar em nome de alguém, que seria o presidente de São Paulo, Antônio Lima Nunes Galvão. Então a nossa campanha era, nós vamos revolucionar, mas tirando os cartolas. Aham. E entramos de fraca e cartola e numa charrete. Isso, Maravilhoso. eu lembro disso porque também. era uma época de economia de combustível, então a gente não queria gastar o combustível. E chegamos de charrete. Foi uma coisa muito legal e tivemos 4 votos. Olha só. Tivemos... Porque foi sério, né? Vocês se candidataram seriamente. A gente podia ganhar mesmo, mas a gente não queria ganhar. Tava claro que a gente não queria. Que os times de Série A e B, eles podiam dar 2 votos. Então, 2 do Antônio Lima Nunes Galvão, do São Paulo, e 2 da Lençoense, que era onde o Silvio Luiz comprava pinga quando a gente ia pro interior. A nossa corrupção era... Sim. Muito boa. Muito bem. E como é que você está vendo agora, hoje em dia, essa... Porque o futebol hoje em dia é muita grana, né? Virou uma coisa muito... Eu acho legal num aspecto Eu gosto pelos jogadores, viu, Emílio? deles Porque- terem esse salário. Muita grana, porque nesse período o pessoal tinha a tal da lei do passe, que era um horror. Porque se o jogador brigasse com o clube simplesmente acabava a carreira do jogador. E hoje o cara quer brigar, tá bom, briga. Ontem o Santos demitiu o Vojvoda. 11 milhões e meio de multa. Caceta. Apenas. Pô, é muito melhor você ser demitido do que trabalhar. Lógico. Sim. Sem dúvida. O Sampaoli,
que só fez merda no futebol brasileiro, aquela primeira passagem pelo Santos foi boa, ele já ganhou mais de 100 milhões de multa. Caramba! Ou você faz uma coisa decente, ou você vai pagar por isso. Então, acho que hoje os jogadores estão ganhando muita grana. Eles não têm o nível daqueles, mas eles são melhores orientados. Eu gosto disso. Acho que o clube só que tem que cobrar o cara cumprir que até faz o fim esse tipo também, de coisa. cumprir até o fim, porque fica muito fácil também essas transações. O cara sabe que daqui 3, 4 jogos possivelmente vai ser mandado embora e vai ficar 3 anos recebendo e o clube pagando ele e o novo treinador que chegou e às vezes pagando 4 ou 5 ao mesmo tempo que demitiu, não é, seu fã? Mas o problema todo é que os caras não se importam, né? Eles não, a culpa é dos próprios dirigentes. Isso. Eles fazem uma coisa maluca, tipo assim, um treinador que gosta de um jogo veloz. Aí eles contratam um monte de jogador para aquele treinador, aí contratam outro que gosta de toque de bola. Quer dizer, eles não têm... É o dinheiro dos outros sendo utilizado. E em alguns casos, até uma coisa curiosa, o caso do Cruzeiro, que o dinheiro é dele. Mas ele está fazendo um monte de barbaridade. Mas pelo menos é com o dinheiro dele, né? Tá Que é tipo essa SAF que eles falam, né? Isso é bom? Depende. Por exemplo, o Bahia é ótimo, que é a SAF do Grupo City. Pro Botafogo começou bem, agora é uma tragédia. Então depende de quem é o dono, né? Porque a SAF é uma empresa, mas tem dono de empresa que é picareta também. Então, se o dono Sim, quebra, mas- se o dono faz coisa ilícita, né? Sim, mas- Pode ferrar o clube no longo prazo. mas ele ferra Pode o clube. falir um clube. Pode. ele ferra- Pode falir o clube. Pode. A Ele SAF ferra o pode clube. fazer. Antes, né, sem a SAF, o clube faz um monte de imprudências, imperícias e quem paga é a sociedade. Exato. E quem paga é a sociedade. Torcedor. Não é não o torcedor, é todo mundo paga. Então, pelo menos há uma responsabilização no caso da SAF. Porque esses clubes que vão lá e pagam multa, se não é SAF, não tem dinheiro, fica quebrado e aí... O problema, por exemplo, Vai enrolando. parte da SAF do Atlético Mineiro é do Vorcaro, né? Putz. É? Não, o 20%, Dani é né? amigo dele. Só uma pergunta em relação a isso que você Complicado, trouxe né? aqui. Por que os clubes no Brasil são tão deficitários? Por que tem tanta corrupção? Sem SAF. Porque antes a má administração, você pega São Paulo, Corinthians, sempre tem um escândalo. Por que os clubes vão tão mal? É má administração? É corrupção? Como é que você enxerga isso? Eu vejo um pouco de tudo. Quando eu comecei no futebol, o futebol era dirigido por pessoas que botavam grana. Eu conheci algumas pessoas que botaram muita grana. O hino de São Paulo, por exemplo, foi feito pelo Porfírio da Paz. Sim. Por que ele fez o hino? Porque ele quebrou e a casa dele foi... Quando a família dele soube que a casa dele estava penhorada e eles iam ter que sair, queriam matá-lo, lógico. Certo. Ele se trancou no quarto e fez o hino de São Paulo. Saiu com a família xingando, mas cantando o hino de São Paulo. Salve o tricolor, falou e tal. Esse cara botou a grana dele lá. Vicente Matheus, pagava bicho do bolso. Cansou de fazer isso também. Hoje, essas pessoas elas entram lá para tirar proveito. Naquela época era vantagem, talvez ser reconhecido, ego e tal, o Vicente Matheus. O amor pelo clube? Amor pelo clube também. Mas hoje os caras entram para business. Para fazer dinheiro, para fazer grana, para uma série de situações. Não todos, óbvio, tem as exceções. Mas muitas vezes o cara entra e não tem problema nenhum, não tem responsabilidade nenhuma. Pô, larga o negócio. Então, você me indicou aquele livro que foi proibido no Brasil, que saiu uma edição em Portugal, eu comprei aquele livro. E que fala do jabá no futebol. Porque isso é um livro que conta... Está proibido esse livro ainda aqui no Brasil? Ninguém teve interesse de editar, né? Que conta a história da corrupção na FIFA. Conta a história do como é que a grana entrou forte no esporte. É muito legal esse livro, né? E é... Avelange, né? Avelange foi um marco de corrupção no futebol. E conta tem a história do Avelange, lá tem todo o caminho que foi feito, tem todo o esquema que foi feito. Mas, ao mesmo tempo, é isso que você falou, né? Virou uma coisa tão grande, tão poderosa, que hoje os caras ganham bilhões, né? Não, é uma coisa, assim, muito maluca e que não há controle, né? Então você vê, por exemplo, os clubes hoje, eles trazem... Isso é a coisa que eu mais fico maluco. Eles trazem um monte de jogador meia-boca da Argentina, do Uruguai, do Equador e tal, técnico vagabundo aí e tal. E não, gente do céu, qual argentino funcionou no futebol brasileiro? Verdade. O São Paulo e um pouco. Essa portuguesada, os portugueses... Eles sabem que o português é ruim. O técnico da seleção, portuguesa não é português. O técnico do Porto outro dia era esse técnico que está no Botafogo, Anselmo. O técnico do Benfica era um sueco. E aqui os caras cheiram de português. Ganhar no Flamengo e no Palmeiras, pô. Se você pegar técnicos da 5ª divisão do futebol brasileiro, ou no Porto, ou no Benfica, ou no Sport, eles vão ganhar. Ganhar no Flamengo. Quero ver ganhar. Derrubaram um time de Minas, o Atlético, para a 2ª divisão do campeonato de Minas, que é um campeonato ridículo. Era um português. Entendi. E os caras vão embora. Botam... Isso tudo, você começa a fazer o esquema em dólar.
em Euro. Então você traz jogador de base, que é a quinta geração lá do Argentina, traz aqui, não bota um moleque na sua base e traz o cara de lá. E você fica devendo em dólar, em euro. Então é complicado isso. Mas aí é culpa nossa também. O Santos está cogitando de novo o mesmo treinador para voltar. É o Cuca, né? Já fechou o Cuca, já fechou. Então, é o Cuca. aí Cuca é o também técnico do Santos. Não tem uma renovação. Cabelo fica de esse rodízio. boneca. Então fica esse rodízio. Mas por que não renovou? Porque os caras começaram a trazer português. Português, argentino, né? Então, como é que vai botar os caras para trabalhar? É difícil. Você não gosta de técnico gringo também? Depende do técnico. Se eles Ancelotti. trouxerem. Porra, é maravilhoso. Porque tem gente que fala, Guardiola. você viu a briga do Leão falando que não podia ter técnico? Aí, então, pegou o cara errado. Esse tipo de cara eu quero. Se o Guardiola vier dirigir o Remo, eu vou morar no Pará para ver os treinos dele. É lógico. Mas você acha que o técnico ele influencia no time? Um bom técnico faz diferença. Claro que faz, claro que faz. Um bom técnico, ele pesa muito, né? Agora, a maioria, ou boa parte deles, não vamos lá e tal, é amigo e tal. O Muricy fala uma coisa muito legal. Ele fala que o técnico ele tem 20% de responsabilidade na vitória e na derrota. Eu concordo com isso. Normalmente é isso. A não ser que seja um Guardiola. O Guardiola é um revolucionário, um cara... Aí é diferente. Mas na média, você tendo um bom ambiente, você já ganhou muita coisa. Você já começa... Por exemplo, o Mário Travalino, ótimo técnico. Ele era um cara de grupo. Oswaldo Brandão, tô falando lá atrás. Mas isso é lá atrás, né? Porque diz que hoje em dia os técnicos ficam putos que o jogador ganha tanto, é tão mascarado, que nem tem como chegar pro cara, nem tem como botar moral lá. Talvez por isso esse Ancelotti seja melhor, porque os caras respeitam ele, né? O jogador da seleção. Porque esses caras entram com aquele foninho, muito daquela coisa. Mascarado. Aquele esquema. Tênis de spy. Não, para o jogador é muito interessante ganhar uma Copa do Mundo, porque eles têm contratos milionários e os contratos vão aumentar. Lógico, Eles sim. ganham- Publicidade. Então, é que realmente a molecada de hoje é mais folgadinha mesmo. Né? Não, é aquele estilo, é meio superstar, né? Super astro. Isso aí eu não acho que o cara. Tipo assim, o Neymar. O Neymar é um moleque como qualquer outro. A raiva que existe do Neymar, não consigo entender. O que o Neymar fez? As pessoas. Ganhou dinheiro. Justifique isso. Deu Mas certo. jogou bem, pô. Como é que é? Não, Não, ele tá dizendo assim? o que A favor do Neymar. fez pra O que o turma Neymar fez pra ficar... turma ter raiva dele? Porque ele dinheiro, votou pro helicóptero. Bolsonaro. Ele deu certo. Ele votou pro Bolsonaro. acha que é isso? Votou pro Bolsonaro. Votou. Mas antes disso, já tinha. Pessoal sempre tinha pergunta. Rico. Aí você Muito olha, rico. É isso assim. Aí você olha, por exemplo, o Romário. O Romário não treinava. Sim, Na fazia Copa nada. Não fazia nada. Mas resolvia. O Ronaldo Fenômeno. Também. Teve uns negócios Gaúcho. pesado com ele. Gaúcho não queria nada. Porque pega no pé do cara. Então, sabe, hoje ele é moleque. O Neymar é um moleque. Deu certo, não pode dar certo no Brasil. Meu Deus, É isso aí. Pô, muito lindo. Fazer uma deixa eu pergunta per- no pique. Vai Fazer lá. uma pergunta no Ó, pique. quem tá lá? Grande amigo Flávio Prado. Meu Deus, grande tricolor. Agora, fazer a pergunta, já que estamos no assunto do menino Ney. Meu Deus, menino Ney perseguido. Interrogação, sim ou não? Agora, a questão é, Ancelotti vai levar o menino Ney à Copa? Não levou no amistoso? Meu Deus do céu, o Ancelotti está completamente lelé. Você acha que leva, não leva menino Ney pra Copa? Interrogação no pique, Flávio Prado. Eu acho que se ele tiver com 30% de condição, ele vai. 30%, porque ele é muito melhor que os outros. Sim, sim. Mesmo assim. Agora, ontem a gente olhando o jogo tá muito difícil. E não precisa levar também, vai levar com aqueles caras da França que estão querendo ganhar a posição. Vai se machucar. Sim. Tá louco. Outra coisa que a gente ele tá- não precisa ser ter testado, né? Sim, exatamente. Outra coisa que a gente estava falando aqui, eu acho que foi o Sami que levantou, falou assim, vai colocar os caras que ainda não tem entrosamento, uma porrada de gente nova. Você acha que essa é a solução? Porque foi o que eu levantei aqui no meu achismo, né? Talvez trazer essa galera nova, porque assim, você pega a seleção que todo mundo esperava que fosse, faltou esse, faltou aquele, mas não resolvia. Você acha que o Ancelotti consegue fazer essa turma que antes não tinha sido escalada, fazer eles ter liga na seleção ou não? Entrosamento, essa é a palavra. Isso é muito ocasional, é muito meio sem querer, sabe? Nessa altura, em 1970, o Brasil ainda não tinha trocado pro Zagallo. Trocou faltando 60 e poucos dias e voltou uma das maiores seleções de todos os tempos. O Brasil está precisando brigar com a seleção violentamente. Quando a seleção sai debaixo de porrada, a coisa funciona. Quando ela sai muito badaladinha, todas as Copas. 94 Todas. assim. 94, eu só faltava sair na porrada com os jogadores. É verdade, eu brigava. Eu brigava aos berros com os caras. Mas foi uma Copa feia. Ganhou feio. Não, Nossa, mas mas eu ganhar.